Dorival Júnior tem novo problema para resolver no São Paulo. Temos boas notícias para o jogo de amanhã contra o time do Cruzeiro. Aí, jogadores voltando aí para reforçar o São Paulo. Não faça o São Paulo multado, rapaz. Teve isso aí. E se muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo, meu querido. Você que tá chegando agora, se inscreve no canal, dá essa moralzinha pra gente, deixa o like e ativa o sininho, que é muito importante aqui pro canal. Belezinha? Tranquilidade? Se inscreve mesmo, deixa o like. Então vamos para as notícias do São Paulo, meu querido, e tá encerrada a preparação do São Paulo para o jogo de amanhã contra o time do Cruzeiro, tá? São Paulo nessa manhã aí realizou o seu último treino para encerrar aí essas atividades aí de preparação para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro no estádio do Morumbi. Tricolor voltando aí ao estádio do Morumbi. E nessa preparação aí, né, que o Dorival encerrou tudo aí, tivemos boas notícias nesse treino aí, tá bom? Tá aqui, ó. O São Paulo contará com um retorno importante ao time titular no jogo desta quinta-feira contra o Cruzeiro pela 31ª rodada do Brasileirão. Trata-se do zagueiro Arboleda, recuperado do estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. O defensor trabalhou como titular nos últimos dias e volta ao time para encarar a equipe mineira. O equatoriano deve fazer dupla com o Beraldo, que acabou preservado no fim de semana e assistiu do banco de reservas o empate entre 1-1 contra o time do Atlético Paranaense em Curitiba, tá? Então a primeira boa notícia é essa aí, já de bate-pronto. A Arboleda treinou entre os titulares aí, né? E segundo o Globoesporte.com, tá? A matéria que é do Globoesporte.com, ele vai voltar aí ao time titular do São Paulo amanhã contra o Cruzeiro. Voltar a fazer aquela dupla de zaga aí, né, cara? Nossa melhor dupla de zaga possível é Arboleda e Beraldo. A Arboleda volta de lesão e o Beraldo não jogou, né, o último jogo aí contra o Atlético Paranaense. A gente comentou aqui, né, que foi a primeira vez na história que o São Paulo jogou em 2 vezes seguidas em gramados sintéticos, né, e já era planejado, né, já estava preservado, já que o São Paulo, estava planejado que o São Paulo ia preservar alguns jogadores do jogo do Palmeiras para o jogo contra o Atlético Paranaense, aí, por motivos óbvios, né. Primeira vez que jogou 2 vezes seguidas no sintético e o time vem tendo muitas lesões. Então foram 8 trocas do jogo do Palmeiras para o jogo contra o Atlético Paranaense. E uma delas foi o Beraldo, que acabou ficando no banco aí. Não entrou nem no segundo tempo, né? Mas retorna ao time do São Paulo nessa partida de amanhã contra o Cruzeiro, tá? Ele que não joga desde a Copa do Brasil, tá, rapaziada? Tá aqui, ó. A Arboleda não atua desde a final da Copa do Brasil, quando se machucou ainda no início da partida contra o Flamengo no estádio do Morumbi. O equatoriano sentiu dores nos minutos iniciais e precisou deixar o duelo, que terminou com o título da Copa do Brasil, né, cara? Então, desde a Copa do Brasil, faz mais de um mês, né? A gente já até falou aqui que tinha feito já um mês aí da conquista do São Paulo da Copa do Brasil, né? Que foi no dia 24, né? Já fez mais de um mês aí e é só agora que o Arboleda retorna. A gente comentou antes do jogo contra o Atlético Paranaense, o Arboleda, tá? Ele já vinha tendo uma sequência de treinos aí 100% recuperado antes do jogo contra o Atlético Paranaense, porém é aquele negócio que a gente acabou de falar. Você pode ter um monte de problema aí em gramados sintéticos, de lesão. Não vamos pôr o cara para jogar logo de início aí, né? Para retornar aí aos campos logo no sintético. Vamos preservar ele para ele entrar em outro jogo aí, que foi o que aconteceu. Ele retorna amanhã, mas ele já estava recuperado para o jogo contra o Atlético Paranaense. Tá bom, meu querido? O Arboleda deu 2 sustos na gente nessa Copa do Brasil aí, né? Naquele jogo que ele jogou pelas eliminatórias com o Uruguai, todo mundo ficou maluco, preocupado com ele aí, porque ele não ia jogar a Copa do Brasil. Meu Deus, perdeu uma Arboleda, um desespero absurdo que teve lá, mas acabou que ele se recuperou, né, se esforçou aí muito para poder voltar aí a jogar a final da Copa do Brasil no jogo de ida, né, fez uma partidaça no Maracanã onde a gente venceu, mas infelizmente no segundo jogo ele acabou sentindo aí, saindo logo no início da partida aí, tá? O nosso pré-jogo, tá, rapaz? É só amanhã aí que a gente vai fazer o pré-jogo, mas, né, a matéria aqui do Globoesporte.com já traz até uma provável escalação do São Paulo pro jogo de amanhã, belezinha? Tá aqui, ó. Com a volta do equatoriano, o São Paulo pode ir a campo com Rafael no gol, Rafinha na direita, retornando, né, foi suspenso, aí não jogou contra o Atlético. Arboleda e Beraldo fazem a dupla de zaga. Caio Paulista também podendo retornar para a lateral esquerda. Ele que foi banco para o Wellington contra o Atlético Paranaense. Pablo Maia. Aí a dúvida: Michel Araújo ou Alisson? Tá? Michel Araújo ou Alisson aí. Rodrigo Nestor, Rames Rodrigues ou Wellington Rato. E na frente, Luciano e Erisson, tá? Então, tem alguns aí que já volta automaticamente, né? Como a gente falou, o Arboleda vai voltar, o Rafinha vai voltar e o Caio Paulista também deve voltar para a lateral esquerda aí. E tem 2 dúvidas pro time: Michel Araújo ou Alisson, tá? Não provável escalação do Globoesporte.com aqui, nem tá o Gabriel Neves como dúvida, tá? Tá o Michel Araújo ou o Alisson aí. E o Wellington Rato
ou o Rames Rodrigues, né? Segundo o Globoesporte.com, essas são as duas dúvidas que o Dorival tem pro jogo de amanhã aí, tá? A gente falou, né? Alisson ou Michel Araújo. Vamos falar agora sobre o Alisson aí, tá aqui, ó. Alisson, que saiu com dores do jogo contra o Atlético, treinou normalmente nesta quarta-feira e está à disposição do técnico Dorival Júnior, tá? A gente falou que ele é dúvida, né, pai, se ele vai jogar ele ou o Michel Araújo aí. É dúvida, né? Não tenho certeza que ele vai jogar aí não, mas ele treinou normalmente nessa quarta-feira aí, né? Vai ser o primeiro e único treino que ele treinou normalmente, porque no treino de ontem, terça-feira, ele treinou, mas só foi parte do treino, né? Não foi o treino completo aí. Hoje não, hoje ele já treinou normalmente, participando de todas as atividades junto com os outros jogadores aí, mas não deixa de ser uma dúvida, né? Por ele ter feito só um treino completo, talvez o Dorival opte aí por colocar ele no banco, né? Ou ir põe no segundo tempo, dar uma preservada dele, a gente não sabe. Mas hoje, quarta-feira, ele treinou normalmente com a equipe, tá bom? No treino desta quarta-feira, Dorival Júnior comandou uma atividade tática posicional, seguida do trabalho de bolas paradas, orientado pelo auxiliar Lucas Silvestre. Em outro gramado, o auxiliar Pedro Sotero conduziu um exercício técnico para uma parte do grupo. O tricolor busca retornar o caminho das vitórias depois de uma derrota contra o Palmeiras e o empate contra o Atlético Paranaense como visitante nas últimas rodadas. O time de Dorival Júnior soma 39 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação. O Sport que perdeu uma posição aí, né, na última rodada porque empatou com o Atlético e o Cuiabá venceu o Botafogo no Newton Santos, né? Então, enfim, tá, rapaziada? Bom, sobre o jogo de amanhã, é mais ou menos isso aí, tá? Sobre o time, tá? Arboleda volta, esse aí vai voltar como titular aí, segundo o Globoesporte.com. O Alisson é dúvida, apesar de ter treinado normalmente com a equipe aí, belezinha? Deixa aí embaixo, você acha que tem que começar o Alisson, tem que preservar ele, Michel Araújo, né? O Gabriel Neves nem tava na dúvida aqui, né? Ou era o Alisson ou era o Michel Araújo, como tá aqui na matéria. Enfim, vamos acompanhar aí, esperar amanhã para saber a escalação que o Dorival vai mandar a campo contra o time do Cruzeiro, belezinha? Bom, agora bora falar aí, rapaziada, sobre aqui, ó. São Paulo reinaugura sala de troféus no Morumbi. O São Paulo reinaugurou na noite de terça-feira o Memorial do Clube, em evento que contou com presença de ídolos e personalidades ligadas ao tricolor. O espaço localizado no estádio do Morumbi foi remodelado e já conta com o troféu da Copa do Brasil, conquistado pela primeira vez nesta temporada. Os torcedores interessados em comparecerem ao memorial terão acesso por intermédio do pacote de visitação do Morumbi Tour, que faz parte do Passaporte FC. Além de troféus, o museu conta com camisas e outros objetos históricos do São Paulo, como antigas cadeiras no Morumbi, né, rapaz? Então foi reinaugurado aí o museu do São Paulo, né? Foi remodelado aí, tudo tá muito bonito, né, cara? Muito bonito aí mesmo, né? Esse museu agora do São Paulo que foi remodelado aí já agora com a taça da Copa do Brasil, ficou muito bonito, tá? Ela postou várias fotos nas redes sociais aí, ficou espetacular. Agora é o museu mais completo do Brasil, não tem jeito. Só faltava uma taça lá, uma tal de Copa do Brasil, ganhamos, já tá lá, né? A taça da Copa do Brasil já está lá. E ficou bem bacana, bem legal, bem bonito aí nessa reinauguração que São Paulo fez na noite de ontem, terça-feira, aí, bem bacana mesmo, tá, rapaziada? Bom, mudando de assunto aí agora, meu querido, o negócio é o seguinte, tá? Falando agora, voltando, né, a falar do jogo aí de amanhã contra o Cruzeiro, vamos falar aí sobre o Nicão, tá? O Nicão, ainda que ele que é jogador do São Paulo, aí tá emprestado por uma temporada pro time do Cruzeiro, e aí, vai jogar amanhã ou não vai? Não vai, tá aqui, ó. Por força de contrato, Nicão não estará com o Cruzeiro na partida diante do São Paulo nesta quinta-feira no estádio do Morumbi. Ele está emprestado pelo Tricolor Paulista até o fim do ano. O Cruzeiro não deve exercer a opção de compra e sua situação será reavaliada para 2024, tá? Então, como a gente comentou, ele tem um ano aí de contrato de empréstimo com o Cruzeiro, que é até o final dessa temporada aí, né? Mais por causa de que ele tá emprestado, né? A maioria dos times fazem isso, né? Pô, a gente vai emprestar você aqui, mas quando for enfrentar a gente, ele não vai jogar aí. A não ser que tenha até uma multa, né? Que geralmente é de R$1 milhão aí, né? Se você quiser pôr o jogador para jogar contra esse clube dele, geralmente tem uma multa
aí, né? Mas que tudo indica aí, né? O Cruzeiro não vai pagar nada disso, né? Até porque ele oscila muito, né, cara? Ele vive um bom momento ali, pô, teve uma partida que ele fez muito boa com o Santos. Aí entrou bem no jogo contra o Bahia, aí depois vai mal, né, cara? Muita oscilação do Nicão lá no time do Cruzeiro. Ele é muito questionado, muito criticado lá, né? Então ele não é nem tão importante assim, fundamental pro time do Cruzeiro. Então, normalmente aí, né, ele vai ficar de fora do jogo de amanhã contra o São Paulo, tá? Então amanhã não tem lei do ex do Nicão pra quem tá se propondo. Vamos tomar gol do Nicão amanhã, pô, lei do ex? Não, pelo menos do Nicão não vai ter. Eu nem sei se tem outro jogador que jogou no São Paulo, que tá no time do Cruzeiro, né? Mas enfim, pelo menos do Nicão não vai ter lei do ex. Aí não podem ficar despreocupados porque ele não vai jogar, não vai entrar em campo aí amanhã, tá? A gente comentou aqui, rapaziada, sobre a questão do Arboleda, né? Que a gente vai voltar a ter a nossa zaga titular aí, porque no último jogo contra o Atlético, o Arboleda não estava disponível, né? Não foi relacionado aí. E o Beraldo foi pro banco para ser preservado, como a gente já tinha comentado. E a zaga foi Alan Franco e Diego Costa, né? Que vem bem aí, olha só. Como dupla de zaga titular, Diego Costa e Alan Franco perderam apenas um jogo pelo São Paulo. O São Paulo parece não precisar se preocupar quando não tiver à disposição sua dupla principal, formada por Arboleda e Beraldo. Titulares no empate contra o Atlético Paranaense, Diego Costa e Alan Franco perderam apenas uma partida juntos pelo São Paulo. O duelo diante do Furacão foi o 7º em que o brasileiro e o argentino formaram o miolo central na defesa do time treinado por Dorival Júnior. Ao todo, são 2 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, tá, rapaziada? 2 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota aí que o São Paulo teve quando Diego Costa e Alan Franco tiveram aí formando, né, a dupla de zaga titular aí do São Paulo, como aconteceu no último domingo lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, tá? Essa é a única derrota, foi contra o Fortaleza, que foi o jogo que antecedia aí a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E cara, assim, vamos ser até justo aqui, no jogo de domingo com o Atlético Paranaense, o Alan Franco jogou muito bem, pra mim foi o melhor do sistema defensivo aí do São Paulo. O Diego Costa jogou bem contra o Atlético, Gabriel? Não jogou bem, não. Teve umas falhas, né, bizarras lá, errando bote que poderia ter comprometido aí, né, que gerou perigo pro gol do São Paulo aí. O Diego Costa foi bem mal nessa partida aí, teve um momento bom, um bom momento ali, outro ali, mas no geral ele foi mal, né? Ele mais foi mal do que bem nessa partida aí, mas tirando esse jogo aí contra o Atlético Paranaense no último domingo, ele vem em um momento muito bom, cara. Os últimos jogos dele vem sendo muito bons aí, né? Até porque, como a gente comentou aqui, né, só teve uma derrota com Alan Franco e Diego Costa formando a dupla de zaga aí, que foi aquela contra o Fortaleza, que a gente nem mereceu perder, que a gente jogou muito bem aquela partida no primeiro tempo. Cara, o goleiro do Fortaleza fez umas 6, 7 defesas lá, perdido pelo Rames, bola na trave do Rames, né, cara? O São Paulo jogou muito bem aquele primeiro tempo e merecia ter saído no mínimo com um empate aí, né? Então, apesar do Diego ter vindo mal aí nesse último jogo, né? E no contra o Palmeiras também, né? Tinha até me lembrado aquele vexame, aquele trem horroroso, não sei como é, tem que palavra usar, aquele trem horroroso que a gente viu contra o Palmeiras. Ele também jogou e ele foi titular aí, também fez uma partida desastrosa, né? Então vem de 2 jogos muito abaixo aí o Diego Costa, né? A gente veio aqui, criticou ele nos 2 jogos, mas sejamos justos aí, tirando esses 2 jogos aí, o momento dele em si é bom, né? Os outros jogos dele foi bom. A final da Copa do Brasil que a gente comentou aqui, que o Arboleda tinha saído bem no início, a gente falou do Arboleda que volta aí amanhã e comentou que o último jogo dele tinha sido na Copa do Brasil, que ele se machucou com 8 minutos, não era nem 10 minutos, ele tinha saído, e entra o Diego e entra muito bem, né? Então, tirando esses últimos 2 jogos aí, o Diego vem bem para não ser injusto aí também com o jogador, né? Fez 2 jogos muito ruins em os últimos, mas tirando esses 2 aí, o momento dele é bom aí, e o mais importante foi a final da Copa do Brasil, ele acabou entrando super bem, né? O mais importante aí, ele foi bem aí, belezinha, rapaziada? Mudando de assunto e agora, bora falar sobre problema que o Dorival Júnior já tem aí pra ele resolver nessa reta final de temporada, que envolve o Calério. Olha só isso aqui, rapaziada, matéria do Globoesporte.com. Dorival Júnior busca substituto de Caleri enquanto vê média de gols do São Paulo cair pela metade. O argentino não atua há 5 jogos e o clube anotou 4 gols nesse período. A média, que era de 1,5 gol aí de média, tá, por jogo com o Caleri, agora é de menos de 1, que é 0,8, tá, rapaziada? Então, números aí do Globoesporte.com, como a gente falou. Então, quando o Caleri tava jogando, São Paulo tinha uma média aí de 1,5, né, 1,5 gol aí por partida, média, tá, média aí, você pode fazer 1,5 gol por partida por média.
E depois que ele se machucou, que ele fez a cirurgia, que ele tá desfalcando o São Paulo, caiu de 1,5 para 0,8, irmão, despencou pela metade aí, né? Então, pra você ver a falta que o Caleri faz aí. Além de ter que achar um substituto pra ele, não é só achar um substituto, né? Porque os jogadores que vêm entrando aí não vêm correspondendo, pelo menos no quesito gols, que é o que tem que fazer aí pra substituir o Caleri, né? O David ganhou sequência de 2 jogos, o Erisson ganhou um aí. O Luciano já ganhou alguns jogos aí também como sequência, né, nesses últimos jogos aí, mas fazer gol, que é o que o Caleri faz, nenhum tá conseguindo substituir aí, né, rapaz? Lembrando que a média, não é que a média de gols do Caleri é de 1,5, tá? A média do time do São Paulo com o Caleri em campo é de 1,5 gol por partida. Depois que ele saiu, caiu para 0,8, tá? Então, problema grave aí que o Dorival vai ter que resolver aí nesses últimos 8, 9 jogos aí que tem de Campeonato Brasileiro. Assim, com o Caleri ia fazer falta automaticamente, era óbvio, né? Isso aí eu acho que ninguém tem dúvida que ele ia fazer falta aí, mas eu pensei que o São Paulo ia conseguir levar de uma forma mais fácil aí essa reta final de Campeonato Brasileiro, depois que ele fizesse aí a cirurgia, né? Mas os jogadores do São Paulo de frente aí não estão conseguindo fazer os gols aí que precisam, né? A média caiu bastante aí, né? Beleza, né? Que o Caleri tá jogando desde o início do ano aí, só foram 5 jogos aí que ele não jogou, tudo bem, né? Tem esse porém também, né? Mas nos últimos 5 jogos o Paulo fez 4 gols aí. E além, né, da média de gols ter abaixado aí consideravelmente, né? Foram apenas 5 jogos, o time fez 4 gols. Desses 5 jogos e 4 gols, só 3 foi contra o Grêmio, né? O São Paulo não fez gol contra o Vasco, fora de casa principalmente, não fez gol contra o Goiás, não fez gol contra o Palmeiras, aí, né, voltou a balançar as redes contra o Atlético Paranaense então, além da média ter caído bastante aí, fora de casa, São Paulo também tem dificuldades em fazer gol, né? 3 jogos e que eu citei pra vocês, que nos últimos 4 jogos fora, o Paulo só fez gol, fez um gol que foi contra o Atlético Paranaense, não fez contra o Goiás, contra o Vasco e nem contra o Palmeiras. Dorival tem esse problema aí pra ser resolvido nessa reta final de Brasileirão, tem que melhorar, né, cara? Os atacantes de São Paulo tem que voltar a fazer gol. Aí, seu Luciano, principalmente, né, que do ataque ali disponível, ele é o mais goleador, né, em relação a Erisson, a David aí, tem que voltar a balançar as redes. Amanhã, né, teremos mais uma oportunidade aí no nosso estádio, tá? A gente comentou no vídeo de ontem aí, né, rapaziada, que o Gabriel Neves foi absolvido, teve o julgamento dele, né, cara? Uma vergonha, né, cara? Pra ver um julgamento pra querer dar gancho pro Gabriel Neves aí, porque ele chutou a bola na hora que o juiz ia acabar o jogo aí, né? Mas já comentou sobre o Gabriel Neves aí, ele tomou o cartão vermelho na final da Copa do Brasil, né? Cartão vermelho, o automático aí, então, o primeiro jogo da Copa do Brasil de 2024, ele tá fora, né? Ele não pegou gancho aí, belezinha? E nesse mesmo julgamento aí, tá, teve outra questão também, ó. Além do julgamento que foi, né, na segunda-feira, o São Paulo ainda recebeu uma multa de R$3.000 pelo atraso no retorno do intervalo da partida contra o Flamengo. É brincadeira, o CBF, STJD, vocês estão de sacanagem, cara. Impressionante o jeito que a CBF, né, sempre que achar um jeitinho ali de tirar alguma coisa dos clubes, né. A gente falando só do São Paulo, não, tá, de todos os clubes aí em geral, tá. Se você for olhar aqui, uma vez até o São Paulo foi multado, nem lembro, tá? Já faz um tempinho aí, esse Paulo foi multado, nem lembro pelo quê, né? Aí o Flamengo tinha sido também besteira, irmão, coisa boba, né, cara? Mas qualquer coisinha que tem ali, a CBF quer punir, quer multar os times aí pra arrancar dinheiro aí dos clubes. É impressionante. R$3.000 pras pessoas, né? Pra mim, pra você, é muito, hein? Mas pra um clube de futebol, irmão, é água, é como se fosse nada, né? R$3.000 pra um clube de futebol não é absolutamente nada, mas de qualquer forma, o São Paulo foi multado aí em R$3.000, porque demorou, porque atrasou no retorno do intervalo aí na final da Copa do Brasil, né? Que foi o segundo jogo, tá, no Morumbi, né? Que foi empate, São Paulo, graças a Deus deu tudo certo, esse Paulo foi campeão, tá? Foi no jogo da volta aí no estádio do Morumbi, né, cara? É brincadeira, viu, cara? CBF aí é uma sacanagem, né, cara? Então, o Gabriel Neves foi o mesmo julgamento, tá? O Neves foi absolvido, né? Só teve aquela suspensão automática que ele vai ter que cumprir aí. E o São Paulo multado em R$3.000 aí, porque atrasou na volta do intervalo na final da Copa do Brasil. É brincadeira em CBF, STJD, vocês estão de sacanagem, né, rapaziada? Mas enfim, essas foram as notícias do São Paulo. Deixa abaixo o que você achou, tá? E quero saber a sua opinião também, né? Sobre essa questão aí da multa, né, do Nicão aí, e sobre as dúvidas que tem aí pro jogo de amanhã contra o Cruzeiro, tá? Botaria o Alisson, o Araújo, o Gabriel Neves aí, né? O Alisson, apesar de ter treinado, é dúvida aí. Essa questão do Caleri, tá? Deixa sua opinião, eu quero saber, é muito importante aqui, né? Seu engajamento, comenta aí embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, dê essa moralzinha pra gente, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.